A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Luana e este fato ocorreu comigo no ano de 1990. Na época, eu morava em Cascavel, no Paraná. Tinha os meus 20 anos e namorava um rapaz que se chamava Cláudio. Cláudio era um rapaz de boas condições financeiras. Ele trabalhava em uma concessionária de veículos. Naquele ano, me lembro que havia saído no cinema o filme O Exorcista 3. Então, eu e o Cláudio havíamos marcado de ir ver o filme. Naquela época, os cinemas não eram somente em shoppings. Então saímos às 19 horas, naquela noite fria de sexta-feira de lua cheia. Chegamos no cinema. E antes mesmo de começar o filme, uma amiga do Cláudio que estava ali foi o cumprimentar com um beijo no rosto. E isso me deixou muito nervosa. Então briguei com o Cláudio ali mesmo. E daí eu fui embora do cinema. Muito triste e magoada, eu me sentei na praça que havia ali perto. E lágrimas escorriam dos meus olhos. A lua estava cheia e, com seu brilho intenso e amarelado, iluminava toda a praça, que era mal iluminada, devido à ausência de postes no lugar. O vento frio soprava as folhas de árvores na praça, e eu ali sentada no banco, esperando o Cláudio vir se desculpar comigo. Mas ele não apareceu. E alguns minutos se passaram e um rapaz colocou a mão no meu ombro por trás. Me assustei, mas imaginei que era o Cláudio, mas não era ele. E quem estava ali era um rapaz branco e lindo de olhos azuis. Ele tinha um sorriso encantador e confesso que eu fiquei pasma com tamanha beleza. Ele puxou o assunto e me perguntou o que uma moça tão linda fazia ali sozinha. Contei para ele o que tinha acontecido. Então conversamos um pouco e ele disse que também tinha um ingresso para ver o filme. Bem, já que o Cláudio não havia aparecido, eu resolvi ir com este rapaz para o cinema. Afinal, além dele ser encantador, eu também queria fazer ciúmes no Cláudio. Mostrar para ele que se ele acha que pode meter uma galha na minha cabeça, eu meto duas nele. O rapaz disse que se chamava William. E eu passei pelo atendente do cinema. Dei o meu ingresso, mas não me lembro de ter visto o William fazendo o mesmo. E o rapaz da recepção simplesmente o ignorou. Bem, deixei pra lá e fomos ver o filme. Dentro do cinema, eu passei do lado do Cláudio com o William. O Cláudio estava sentado sozinho. Ele olhou para mim e me chamou. Então, eu disse a ele que eu estava com companhia. E então ele disse: "E por acaso essa companhia é algum fantasma?" Ignorei.
Então, o William e eu fomos para uma das últimas fileiras e ali assistimos o filme agarradinhos. Notei que o William era gelado. Bem, tá certo que fazia muito frio aquela noite, mas ele estava bem gelado. E na metade do filme, ele me deu um beijo. E eu, totalmente hipnotizada, eu me cedi a ele. E ao longo do beijo, ele foi descendo a boca e me dando um chupão no pescoço. A sensação era tão boa que ele me fez soltar um gemido. Então, nessa hora, eu meio que acordei de um transe, pois algumas pessoas da fileira da frente olharam para trás, diretamente para onde eu estava. Então, com muita vergonha, eu me levantei e disse que ia no banheiro. E assim que cheguei no banheiro, pelo espelho, eu reparei que havia minúsculas marcas de sangue no meu pescoço. Porém, eu não sentia nenhuma dor de mordida, mas dava para ver marcas no pescoço, como se algo tentasse perfurar. Eu não sei bem. Eu só sei que eu não sentia dor nenhuma. E só sentia um leve formigamento. De repente, as luzes do banheiro começaram a piscar. Então, escutei um barulho. E quando olhei para trás, lá estava o William. Ele me perguntou se estava tudo bem e disse que ficou preocupado comigo. Bem, eu disse que sim, que estava tudo bem, mas não era bom ele ficar ali no banheiro feminino. Então, ele disse que eu ficasse tranquila, porque ninguém veria ele ali. E em seguida, ele me deu um abraço. Eu o abracei e o agradeci por me fazer companhia, enquanto ele alisava os meus cabelos. Mas quando voltei a minha atenção para o espelho, eu pude ver que ali só havia o meu reflexo. O William não aparecia no espelho. E inclusive o meu cabelo se mexia sozinho. Me soltei dele muito assustada. Olhei novamente para o espelho e o seu reflexo não estava lá. E quando voltei novamente a minha atenção para ele, agora eram vermelhos como brasas, e da sua boca saía duas presas como as de vampiro. Ele deu uma risada maléfica e disse que eu pertencia a ele. Me lembro que dei um grito, mas do meu grito não saía som algum. O meu corpo paralisou e eu desmaiei. Tempos depois, eu acordei com algumas mulheres à minha volta me socorrendo e perguntando se eu estava bem. Em seguida, o Cláudio apareceu e disse que estava me procurando, pois estava muito preocupado comigo. Ele me explicou que aquela mulher era uma antiga amiga e fez aquilo propositalmente para me provocar. Eu disse a ele que isso não importava mais, e eu só queria que ele me levasse para casa. Saímos do cinema, faltando muito para o filme acabar. Então, seguimos a pé até a minha casa, e durante todo o caminho, um cão negro que vez ou outra se mostrava com os olhos vermelhos nos perseguiu até a minha casa. Naquela noite, eu tive muitos pesadelos com aquela criatura. Porém, eu nunca mais o vi novamente. E até hoje, eu não sei o que de fato ocorreu naquela noite. Mas eu sei que eu tive um encontro com um vampiro. Boa noite.
Boa noite, eu me chamo Bianca, e o que vou relatar aconteceu comigo e com a minha mãe e com o meu irmão. Bem, eu tinha 16 anos na época e morava em um sítio localizado no interior de São Paulo, chamado Piratuba, um município de Ibiúna. E na época não tínhamos televisão em casa. Então, nós sempre íamos na casa de uma vizinha assistir televisão. Bem, eu, a minha mãe e o meu irmão sempre ouvíamos falar sobre aparições de lobisomem. O meu pai, na época, já havia falecido. Porém, quando era vivo, ele sempre me contava as coisas que ele já tinha visto. E eu sempre acreditei nele e nunca duvidei das suas histórias. Pois o meu pai era um homem sério e jamais mentiria para mim. Quando ele contava, eu sempre ouvia com muita atenção e acreditava em tudo que ele falava. Bem, o tempo se passou e em um certo dia fomos assistir TV na casa da nossa amiga. E ali ficamos conversando até muito tarde da noite. E aquela noite era uma noite fria de lua cheia. E nós ficamos ali conversando até por volta de 11 horas da noite. E então decidimos que já era hora de irmos embora. Mas de repente, os cães começaram a latir e a grunhir lá fora. A minha mãe, que na época era mãe de santo, ela disse que estava sentindo uma sensação ruim. Então ela fez uma oração e logo em seguida saímos para ir embora. Porém, quando chegamos no portão do nosso sítio, a minha mãe segurou a minha mão e disse para mim esperar. E foi aí que a minha cachorrinha chamada Calunga entrou na minha frente e começou a latir sem parar. Ela latia em direção à estrada. E não se passou muito tempo e ouvimos um barulho como se estivesse chegando vários bois pela estrada. E a estrada de terra chegou a tremer os meus pés no chão. E foi quando, ali na minha frente, eu vi um monstro horrível. Era uma criatura apavorante. Aquilo parou na minha frente e me olhava com aquele olhar demoníaco. Mas foi quando eu ouvi a minha mãe clamar por Deus e pedir que ele nos cobrisse com seu manto sagrado. E quando aquilo ia pular na minha direção, a minha mãe começou a orar. Aquela criatura era grande, tinha dentes enormes e pelos por todo o corpo. Aquela coisa uivou tão alto que parecia que estava dentro do meu cérebro. E da fera exalava um cheiro de podre que parecia algo morto. Aquilo parecia se incomodar com as orações da minha mãe. Ele me olhou novamente, soltou um uivo ainda mais pavorante e em seguida correu em direção à mata. O meu irmão, que estava atrás de mim, ele ficou paralisado no local. E a minha mãe chegou até mesmo a cair no chão. Então eu virei para trás e saí correndo até chegar na casa da minha amiga e pedi ajuda para ela. E essa amiga veio correndo comigo para socorrer a minha mãe e o meu irmão, pois eles continuavam ali parados sem reação. Então,
Com a ajuda da minha amiga e vizinha, nós fomos até a nossa casa. Abrimos o portão, que era de cerca, e entramos no nosso sítio. E mesmo ali dentro de casa, a minha cachorrinha não parava de chorar. Ela olhava para a mata que rodeava o sítio. Ela latia e chorava muito. Pegamos ela e a colocamos dentro de casa. E não se passou muito tempo, e logo algo começou a correr pelo quintal de terra. Logo a minha mãe pediu que entrássemos para o quarto e trancássemos tudo. E assim fizemos sem pensar duas vezes. Porém, aquela coisa ficava dando volta para todos os lados no quintal. E a minha mãe começou a rezar sem parar. E também pediu para que nós fizéssemos silêncio, pois como estávamos todos apavorados, nós não parávamos de chorar. Bem, aquela coisa não desistiu com facilidade, e quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, aquilo parou e tudo ficou quieto. E então não ouvimos mais barulhos no quintal. Quando o dia amanheceu, fomos comprar pão em um armazém que tinha perto de nosso sítio. E todos os nossos vizinhos já estavam acordados, comentando sobre o lobisomem que apareceu na madrugada. Bem, hoje eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo, mas sempre vou no sítio da minha tia, que mora lá até os dias de hoje. E sempre que eu estou lá, eu ouço esses comentários e posso garantir que o meu relato é verdadeiro, pois eu sei o que vi e o que eu passei. Obrigada por contar o meu relato. Eu amo seu canal. Boa noite. O que aconteceu comigo foi um tanto quanto assustador. Era de tarde e eu estava de férias, mas mesmo assim, eu sempre costumo tirar um cochilo à tarde. E deitei-me aí por 4 horas da tarde e virei de costas para a porta. A minha mãe, que trabalha à noite, também estava em casa dormindo no quarto ao lado. Deitei pensando na vida e em tudo de ruim que nela acontecia. Dos meus amigos se afastarem, da idade chegar, pois já não era mais aquela adolescente sem preocupações, pois agora a minha vida era trabalhar para pagar contas e a única amiga que eu tinha havia me abandonado por descobrir que eu era lésbica e ter uma paixão inexplicável por ela. Bem, depois de uns 10 minutos deitada e ali pensando na vida, eu comecei a sentir calafrios e paralisei ali deitada sozinha. E como se fosse uma mensagem telepática, algo como uma voz horripilante dizia atrás de mim: "Eu sou o diabo e estou aqui atrás de você. E se você virar, você vai me ver." Eu gostaria de ter me virado e visto que ali não tinha nada. Ou quem sabe tinha. Não consegui ver o que era aquilo e fiquei imóvel sem conseguir me mexer por uns 30 segundos. E foi aí que aquilo falou com uma voz assustadora: "Já apareci outras vezes para você em sonho, mas ainda não se lembra de mim. Então ouça com atenção que essa será a minha última proposta.
eu te tornarei muito rica, linda e atraente. E farei a miserável da piranha que se fingiu de sua amiga voltar rastejando por você. A vida dela não terá sentido algum sem você. Ela é uma piranha ingrata. Depois de você demonstrar todos os seus sentimentos por ela, num tom de desprezo, te abandonou e te achou esquisita por gostar de outra garota. Pois para o Deus cristão dela, isso é um insulto. Mas para mim, o verdadeiro Deus, o Senhor da Luz, o Libertador, eu vejo isso como uma obra de arte. Pois amor é amor. Não importa a forma que seja, apenas a forma que o sente. Te tornarei poderosa e exaltada por todos, e terá o amor, o dinheiro, o poder, o tanto quanto quiser por 21 longos anos. Só preciso que você me diga sim, e ao longo dos dias eu darei as instruções. Foi então que, como um flash repentino, eu me lembrei de tudo. Me lembrei que chamei o diabo em pensamentos e até tentei fazer um pacto que peguei no livro negro de São Cipriano. Porém, desisti na metade do pacto. Não por medo, mas por não acreditar. O diabo me perguntou mais uma vez sobre a minha resposta. Porém, eu não conseguia falar nada, pois diante da situação, eu estava na dúvida se era aquilo que eu realmente queria. Em seguida, eu escutei algo rosnando por trás de mim, e foi então que comecei a me sacudir, e parecia estar em transe. E só consegui voltar a me movimentar depois que caí da cama para o chão. Nesse dia, eu não sei se era realmente o diabo ou outro demônio que estava lá em casa, pois eu não consegui ver nada. Só senti aquela presença demoníaca no meu quarto. Desde então, eu não durmo mais nele, e só o uso para guardar as minhas coisas. Mas mesmo assim, eu tenho sonhos constantes com o diabo. Ele se mostra furioso e diz que joguei fora a oportunidade da minha vida, e que pagarei caro por o chamar sem nenhum motivo. Passei a frequentar uma igreja e as coisas têm se acalmado, mas às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse aceitado o pacto? Como seria a minha vida hoje em dia? Afinal, por mais que eu não tenha aqueles pesadelos, a minha vida, tanto amorosa quanto profissional, está um desastre. Boa noite. Olá, Rafael, e a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Ricardo, e este fato ocorreu comigo há mais de 10 anos. E na época, eu morava em Salt Lake, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Sou brasileiro, mas como nasci em família mormon, durante a minha juventude eu saí no serviço de missionário com destino a Utah. Me estabeleci em Salt Lake, uma cidade onde 90% da população é mormon, e também é interessante dizer que o lugar é extremamente frio, pelo menos para mim, que era acostumado com o calor. Bem, eu tinha um novo vizinho. Eu o conheci quando estava esperando o elevador no meu prédio, e o prédio que eu moro é um pedaço de merda decadente. No entanto, era o único lugar que eu poderia pagar. O meu apartamento ficava no quarto andar e o elevador quebrava com mais frequência do que funcionava. Eu estava voltando do supermercado com os braços cheios de sacolas. Quando saí, o maldito elevador estava funcionando. Então eu fiquei na frente dele por pelo menos 5 minutos,
esperando que as portas se abrissem. A minha raiva estava prestes a transbordar e levantei o pé, pronto para chutar a porta de tanta frustração. Eu estava cansado e com os braços doloridos e não queria subir as escadas. Parei porque alguém se esticou para pressionar o botão e não obteve resposta. Bem, eu nunca o vi antes. Ele era um cara mais alto do que eu e estava em boa forma. Os seus cabelos estavam limpos e grisalhos, embora ele aparentasse ter apenas 30 anos no máximo. O meu prédio estava cheio de famílias pobres e alguns viciados em drogas, e ele parecia como se não pertencesse a este lugar. Bem, de certa forma, ele não parecia que morava lá, mas parecia o tipo de cara que procurava alguém que devia dinheiro. Eu abaixei o meu pé, dando alguns passos para longe dele, não querendo ficar muito perto. Ele olhou para mim quando me mexi, os seus olhos azuis me encarando, e eu senti o suor começar na nuca com o seu olhar intenso. Comecei a sentir medo, quando ele apontou o polegar para as portas ainda fechadas. "Quebrado?" Ele me perguntou. Ele tinha um sotaque que eu não conseguia identificar. Eu balancei a cabeça, ainda não pronto para falar. Ele olhou ao redor do saguão e viu as escadas. Por causa de tantos arrombamentos, o proprietário bloqueou a escada para os andares superiores. Porém, não tinha encontrado uma maneira de impedir as pessoas de acessar os andares dos apartamentos com o elevador se elas passassem primeiro pelo saguão. E com ele sendo quebrado tantas vezes, ele não precisava se preocupar. Então, o homem tirou uma chave para abrir a escada. E para minha surpresa, ele abriu a porta para mim. Eu corri, carregando as minhas sacolas pesadas, tentando passar por ele o mais rápido possível. Subi as escadas primeiro, mas bem devagar. No segundo lance de escada, eu senti uma alça da minha sacola estalar. Quase deixei cair tudo ao tentar agarrá-la e acabei caindo 1 ou 2 passos para trás. O estranho não apenas me pegou com uma das mãos, mas também pegou a minha caixa de ovos com a outra mão. Eu gaguejei um pedido de desculpas quando a minha sacola de laranjas arrebentou e caiu escada abaixo. Ele parecia o tipo que fica com raiva. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça e me ajudou a ficar de pé. "Menino bobo, eu ajudo." Desta vez, eu percebi um sotaque sulista quando ele falou. Nos minutos seguintes, nós dois começamos a recolher as laranjas derramadas pela escada. Ele amarrou a sacola, mas não a devolveu. O meu rosto estava vermelho de vergonha. As pessoas nunca me ajudaram e eu não sabia como lidar com isso. Apenas murmurei outro agradecimento e o deixei me seguir até o 4º andar. E quando parei na frente da minha porta, ele olhou 2 vezes para o número. "Você aqui. Eu estou lá." Ele disse apontando para a porta ao lado da minha. Bem, eu sabia que o meu vizinho se mudou na semana passada. Então, eu me perguntei quando ele chegou. Ficamos olhando um para o outro, um pouco sem graça, e ambos sem saber o que dizer. Normalmente, eu era mais extrovertido do que isso. Abri a porta e coloquei as sacolas lá dentro para que pudesse pegar o restante dos itens que ele ainda estava segurando para mim. "Me diga seu nome." Parecia uma exigência, e eu gaguejei por alguns segundos. Eu me chamo Ricardo." É um prazer conhecê-lo, Sr. Ricardo." Então, eu perguntei o nome dele. Ele congelou
parecendo um segurança de clube que estava prestes a expulsar um bêbado. Parecia que eu cometi um erro grave. Dmitri. Ele disse finalmente. Tive a sensação de que era um nome falso, apenas o primeiro nome que veio à cabeça dele. Com o tipo de pessoa que morava neste prédio, eu não o culpei por não querer que ninguém soubesse quem ele era realmente. Eu dei a ele um sorriso que esperava não parecer tenso. Obrigado por me ajudar, senhor Dmitri. Ele era mais velho do que eu, mas nem tanto para chamá-lo de senhor. Ele me deu um aceno de cabeça rígido e me deixou entrar em seu apartamento. Eu não tinha uma explicação do porquê estava agindo de forma tão estranha perto do meu vizinho. Havia apenas algo estranho sobre ele. Eu precisava tirar a sensação estranha que coloquei na cabeça. Afinal, ele foi bom o suficiente para me ajudar. E eu deveria tratá-lo um pouco melhor da próxima vez que o visse. Bem, a estranheza com o Dmitri continuou. E no dia seguinte, eu fui acordado por uma batida na minha porta. Achei estranho porque eu nunca recebia visitas. Estava cansado de quem poderia ser. Quase fiquei na cama e ignorei as batidas, mas a minha curiosidade levou a melhor. Mantendo a corrente na minha porta, eu abri o suficiente para ver o meu novo vizinho, esperando que eu abrisse a porta. Eu empurrei a porta e abri um pouco mais. Está tudo bem? Eu não tinha ideia do que ele poderia precisar. Talvez houvesse algo errado em seu apartamento e ele não conseguiu falar com o nosso síndico. Me dê o seu tempo de trabalho. O Dmitri falou, e isso me deixou confuso sobre o que ele quis dizer por alguns segundos. E depois de pensar, eu percebi que ele queria o meu horário de trabalho. Bem, eu não estabeleci turnos, mas passei o meu horário de trabalho para ele. Dmitris, você quer que eu pegue o seu número e eu posso te enviar uma mensagem quando eu estiver no trabalho? Eu perguntei. Ele acenou com a cabeça e eu voltei para dentro para recuperar o meu fôlego. O telefone dele parecia um telefone bem antigo, quando ele puxou do bolso para que pudéssemos trocar os números. E depois que enviei a mensagem, ele acenou com a cabeça. E de repente, eu me arrependi. Parecia que ele estava planejando usar essas informações para propósitos nefastos. Ou eu estava realmente ficando paranoico. Olha, Ricardo, eu trabalho em casa, mas só quando você não está em casa. Com aquela explicação vaga, ele me deixou pensativo. A porta estava aberta e eu tentando entender o que ele acabou de dizer. O que quer que ele trabalhasse, ele não queria me perturbar, mas também não queria que eu ouvisse nada. E isso poderia significar que ele estava em algum trabalho adulto ou algo ilegal. E ele parecia mais o tipo de mafioso. Na primeira semana, eu não ouvi um pio do apartamento de Dmitri. Ele estava cumprindo a sua promessa de não me perturbar com qualquer que fosse o seu trabalho. Eu tive breves vislumbres dele quando voltava do trabalho, e ele estava saindo do seu apartamento. E ele sempre tinha uma bolsa grande pendurada no ombro e usava luvas de couro pretas. Bem, eu não vi uma motocicleta no estacionamento e me perguntei se ele andava em uma. E quando nos víamos, ele me dava um breve aceno de cabeça e eu achei que era assim que nos trataríamos. Bem, ele me ajudou, mas também tinha um ar perigoso. Até mesmo os viciados que ficavam na frente do prédio deram-lhe espaço quando ele se aproximou deles. A segunda vez que conversamos foi porque ele invadiu o meu apartamento. Bem, por um bom motivo.
e não foi totalmente minha culpa. Estou começando a me perguntar se sou desajeitado ou apenas tenho azar. Coloco um frasco de aspirina em cima da geladeira e enquanto pegava as coisas para começar a preparar o jantar, eu senti uma dor de cabeça lentamente invadir o meu cérebro. Peguei o frasco de aspirina apenas para derrubá-lo. Rolou ainda mais para fora do alcance e em vez de encontrar o meu banquinho, eu subi no balcão da cozinha. Um braço apoiando o meu peso no armário e o outro estendendo a mão para a garrafa. Eu ouvi um leve rangido no segundo em que tudo desabou. Os meus armários de má qualidade não estavam pregados na parede corretamente, incapaz de suportar o meu peso. Ele saiu da parede, esmagando a minha cabeça e derramando seu conteúdo no caminho para baixo. Senti o sangue começando a escorrer do corte na minha testa e todo o ar foi expulso dos meus pulmões quando caí no chão com o armário em cima do meu peito. Sem dúvida, o barulho de pratos e xícaras se quebrando teria sido ouvido nos apartamentos próximos ao meu. Fiquei no chão e a cabeça latejando por um tempo. Então eu me senti enjoado e tonto de dor. O meu celular no balcão fora de alcance e eu só podia esperar que o corte fosse menor. E eu não tinha carro para ir até o hospital. Ricardo! Eu olhei para cima e Dmitry estava parado na porta da minha cozinha, olhando para mim. Eu tranquei o meu apartamento, então como ele entrou? Eu parei de falar porque a dor era muito grande. E eu realmente não precisava explicar o que aconteceu, pois era bastante óbvio. Ele se abaixou e empurrou o armário. Ele facilmente me levantou do chão e me ajudou a sair da cozinha, evitando cacos quebrados no chão. E usando um pano de prato, ele limpou um pouco do sangue na minha testa e rosto. Eu não estava em condições de questionar o que ele estava fazendo ali. Vou chamar um médico, Dmitry disse e puxou o telefone do bolso. Parecia diferente de antes. Eu abri a minha boca para protestar, mas um olhar dos seus olhos azuis foi o suficiente para me calar. Sentei-me, segurando uma toalha úmida na minha cabeça, enquanto ele falava com o médico do outro lado da linha. 10 minutos. Ele falou depois de desligar o telefone. Dmitry, como é que você entrou? Eu finalmente perguntei. Fechadura velha. Ele parecia o tipo que sabia arrombar fechaduras. E pelos próximos 10 minutos, ele estava tentando me manter sentado, enquanto começava a limpar a bagunça que eu fiz. As feridas na cabeça sangravam muito. E parecia que um assassinato aconteceu na minha cozinha, e eu senti que nunca tiraria as manchas do meu peso de ladrilho barato. O médico chegou e Dmitry o deixou entrar. O homem puxou uma cadeira na minha frente para dar uma olhada no meu corte. Ele colocou uma sacola na mesa ao nosso lado, e ele parecia um médico do século XIX. Os seus óculos eram redondos, com aros dourados, e ele estava vestido com um colete com uma camisa de botão por baixo. O seu cabelo preto, penteado perfeitamente para trás, da mesma maneira que todo homem usava nos anos 50. Ele tirou uma caneta da lanterna para que pelo menos as suas ferramentas não fossem antiquadas. Ele iluminou os meus olhos e me fez segui-lo. Sem danos cerebrais. Então, isso é bom. Só muito sangue e um pequeno corte. O Dmitry poderia ter lidado com isso sozinho, mas suponho que ele queria ter certeza de que o seu cérebro não estava danificado. O homem disse isso
e se apresentou como o Dr. Fion. Então ele sentou-se e começou a olhar para mim. O seu tom era severo, mas um tanto paternal. Olha, doutor, eu lamento trazer você aqui. Eu poderia ter ido para o hospital, eu disse, sentindo-me envergonhado. Não se preocupe, jovem. Atender em casa faz parte do meu trabalho. Muitos dos meus pacientes não conseguem comparecer à minha clínica por vários motivos. Ele limpou totalmente o corte e começou a costurá-lo sem me dar nenhum aviso. Foram apenas 3 pontos, mas ainda assim doía. Ele é um cara legal, mesmo que ele pareça muito assustador. Continuei falando, tentando me distrair da dor. Olha, ele não parece ser o tipo de pessoa que ajuda assim. Eu acho que ele simplesmente não quer se mudar novamente. Se você olhar além dos tipos de pessoas que vivem nesta área, este lugar é muito bom. Aluguel barato e perto de tudo que você precisa. O médico explicou. E quando o corte foi resolvido, ele colocou as ferramentas de volta na bolsa de couro. E quando as ferramentas foram guardadas, ele pegou uma garrafa térmica e uma caixa de biscoitos. E ele serviu uma pequena xícara de chá que cheirava a flores. Eu nunca vi um tipo de chá que cheirasse tão doce e fosse de uma cor rosa antes. Aqui, beba um pouco disso e coma alguma coisa. Eu tenho uma pílula para te ajudar com a dor, mas você precisa primeiro ter algo no estômago. A minha cabeça doía, mas era controlável. Não, doutor, está bem. Não está bem. O Dr. Fion sentou-se olhando para mim, com a tampa da garrafa térmica com o chá ainda na mão, para que eu tomasse dele. Percebi como estava sendo rude. Ele trouxe o chá e biscoitos muito caro e eu os recusei. Os biscoitos foram os melhores que eu já comi e o chá era tão doce quanto cheirava. Eu queria perguntar a ele qual marca, mas temia que também estivesse fora do meu orçamento. Sentei-me bebendo e sentindo-me um pouco envergonhado de novo. Eu tinha 2 estranhos em meu apartamento e eu precisava pensar em algo para Dmitri, para agradecê-lo por isso. E quando terminei alguns biscoitos, o médico me deu um comprimido para que eu tomasse. Bem, eu deveria ter sido um pouco mais cauteloso ao tomar pílulas de estranhos. Afinal, eu realmente não conhecia Dmitri. Eu confiei nele e no médico sem pensar 2 vezes. Você vai dormir por algumas horas. E se você vai trabalhar amanhã, cancele o seu turno para descansar. Eu vou escrever um atestado para você, se precisar. Eu abri a minha boca para discutir, mas essa foi a última memória daquela noite. Acordei de manhã com a cabeça pesada e muito confuso sobre como fui parar na cama. A minha camisa de sangue havia sumido e eu estava usando uma limpa. Sentei-me, olhando em volta, tentando me lembrar de qualquer coisa daquela noite, além de falar com o médico. E quando nada veio à mente, eu fui até a cozinha para ver os danos e não vi nada, e nem mesmo uma partícula de sangue no chão. Os armários foram instalados nas paredes e tentei sacudi-los para ver se dessa vez estavam bem apertados. Eu ainda sentia falta da memória dos meus pratos e xícaras, mas me perguntei como dormi com alguém entrando na cozinha e recolocando os armários. Liguei para o meu chefe dizendo que não iria naquele dia. Bem, eu me sentia bem, e nem mesmo um traço de dor de cabeça. E aquele foi o melhor sono que eu tive em meses. O meu chefe me disse que arranjou alguém e que era para eu tirar o dia de folga. Ele desligou e não me deu mais detalhes. O meu trabalho era contra alguém me substituir. Você poderia estar em coma,
mas ainda deveria ser o único a ocupar a sua função. Eu me perguntei que método Dmitri usou para me dar o dia de folga. Eu não sabia quando ele trabalhava e a que horas ele estava em casa. Eu fui até a porta do lado e bati, esperando que ele estivesse lá para que eu pudesse agradecê-lo. Eu poderia ter mandado uma mensagem para ele, mas senti que deveria ser pessoalmente. A porta se abriu e ele olhou para mim. A sua expressão fria nunca mudava. Obrigado por me ajudar. Você pediu ao proprietário para substituir os meus armários? Eu disse em voz baixa. Não, eu mesmo fiz, pois trabalhar em madeira é um hobby para mim. Da noite para o dia, esse homem reconstruiu todo um conjunto de armários para um estranho. Tentei dar uma olhada dentro do seu apartamento e parecia idêntico ao meu. O seu corredor tinha folhas de plástico cobrindo o chão, o que fazia sentido porque ele estava no meio da pintura. E perto da porta havia pingos de manchas marrons secas ao longo do rodapé que ele ainda não tinha coberto. E eu estava prestes a perguntar a ele sobre os seus planos de renovação de contrato do aluguel. E quando ele estendeu a mão e tocou levemente o corte costurado na minha testa. Isso vai deixar uma cicatriz. Sim, eu disse, não acrescentando nada útil à conversa. Eu congelei tentando descartar o pensamento, pois ele era apenas um cara legal, só isso. Eu ficaria com raiva de mim se algum dia eu pensasse que ele estivesse interessado em mim de alguma forma, além de ser um vizinho amigável. Eu parei, olhando para ele. Dmitri, eu vou fazer o jantar para você como um agradecimento. Eu gaguejei. O Dmitri manteve a sua expressão fria como pedra no rosto, sem olhar para notar o meu pânico. Você gosta de cães? A pergunta foi tão inesperada que me fez parar. Sim, eu gosto. Vou fazer um cachorro para você. Vá descansar. Pensei que talvez ele estivesse se referindo a um hot dog. E sem qualquer explicação, o Dmitri voltou para dentro do seu apartamento e fechou a porta. Voltei para minha casa, pois eu precisava descobrir o que o meu vizinho comeria. Bem, ele não parecia ser do tipo exigente. Ele disse que trabalhar com madeira era o seu hobby, então talvez ele me fizesse um cachorro de madeira. Mas por quê? Será que ele estava gostando de mim? Bem, eu nunca me interessei por caras antes. O problema era que eu também nunca me interessei por garotas, pois aqui em Salt Lake não há muita gente diferente. As pessoas se parecem muito e nenhuma faz o meu tipo. Então eu simplesmente presumi que esses sentimentos surgiram quando eu visse as mulheres certas. E nunca teria esperado me encontrar fazendo um jantar para o meu vizinho. Quando terminei o jantar, aceitei os fatos. O Dmitri pode estar romanticamente interessado em mim, ou é apenas um cara legal sob o seu tom frio. Em nossas curtas interações, eu me apaixonei por ele e estava determinado a não fazer nada a respeito. Eu atribuí isso ao fato de estar muito carente e não tinha amigos. E devido a uma longa e dramática história familiar, eu não tinha contato com nenhum deles. Na verdade, eu nunca tive amigos íntimos. A partir daí, fomos nos apaixonando cada vez mais. E então, o esperado aconteceu. Nós transamos loucamente, a cama pulava e era uma loucura geral. Mas Dmitris, ainda assim, não dizia uma palavra. Era violento na cama, mas frio como uma pedra de gelo. Os dias se passaram
até que levei um espaguete que preparei ainda quente para ele. E quando a porta se abriu, eu estendi os recipientes de comida. Muito obrigado, eu levo isso de volta mais tarde, Dmitri disse com um aceno, pegando-os de mim. Parecia que havíamos voltado ao início. Era como se ele nem se lembrasse mais da nossa transa. Ele parecia estar tentando ao máximo esconder o seu sotaque, como se não quisesse que eu soubesse de onde ele era. Aqui está o cachorro para você. Dmitri pegou uma pequena figura de madeira. Eu estendi a minha mão para pegá-lo dele, e era um pug esculpido em madeira. Agradeci novamente e percebi que sempre que nos encontrávamos, eu sempre tinha algo para agradecê-lo. E com a sua maneira fria, ele me enxotou dali. Vá descansar, você precisa. Mais uma vez, a porta foi fechada na minha cara, sem que eu me importasse nem um pouco. Nas semanas seguintes, adquiri o hábito de levar o jantar para o meu vizinho, e ocasionalmente ele fazia cachorros pequenos para adicionar à minha coleção. As nossas trocas foram breves e não aprendi nada de novo sobre ele, além do fato de que ele era muito lento na pintura. E cada vez que ele abria a porta do seu apartamento, eu podia ver o seu chão ainda coberto de plástico. Os meus turnos de trabalho tornaram-se mais regulares. Em vez de apenas entrar quando necessário, eu tinha um cronograma definido. Em pouco tempo, eu poderia me mudar para uma área melhor da cidade ou mais perto do meu trabalho. Eu não tinha certeza se realmente queria me mudar ainda, e decidi apenas continuar economizando dinheiro para pensar sobre isso no futuro. Alimentar uma segunda pessoa não era realmente um problema, porque era mais barato comprar comida a granel. Eu estava finalmente entrando em uma rotina e a minha vida parecia estar mudando depois de anos de luta. Fiz um amigo, embora fosse um pouco estranho e tivesse um emprego fixo. As coisas poderiam ter funcionado muito bem se o meu trabalho não me desse um dia de folga de surpresa. Um cano estourou no restaurante, então eles precisaram fechar no fim de semana para consertar e limpar tudo. Eu nunca tinha uma folga na sexta-feira e não sabia o que fazer. O Dmitri não esperava que eu estivesse em casa ou jantasse naquela noite. Eu tinha arroz suficiente para fazer um curry para nós dois. Então decidi passar em sua casa, independentemente de ele estar esperando ou não. Eu ouvi a voz de Dmitri do lado de fora, então eu sabia que ele estava voltando para casa, e eu pensei ter ouvido outra pessoa. E assim que eu estava colocando o curry em um recipiente para levar, eu ouvi um baque forte em sua casa. Esforcei-me para ouvir, tentando descobrir qual era a origem do barulho, e eu fiquei o mais imóvel possível, tentando ouvir algo acima do meu peito palpitante. O próximo som foi abafado, mas eu poderia jurar que eu ouvi um grito. E por reflexo, eu peguei os recipientes de comida e corri, nem me preocupando em fechar a porta. E fora do seu apartamento, eu escorreguei um pouco de líquido e o meu coração afundou quando eu vi o que parecia ser muito com sangue. Eu fiquei em pânico quando percebi que a porta dele não estava totalmente fechada. E todos esses eram maus sinais. E sem nem mesmo pensar, eu corri para dentro da sua casa, ainda segurando os recipientes quentes. Os meus pés escorregavam novamente no plástico que cobria o chão, mas eu congelei quando vi no que acabei de tropeçar. O meu cérebro simplesmente não registrava o que estava vendo por alguns minutos.
Eu sabia que estava olhando para Dmitri, mas eu só o vi por alguns segundos. A imagem ainda está gravada na minha memória. O seu rosto era de um enorme cão da raça pastor alemão, e dezenas de dentes caninos saíam da fenda de um focinho e cintilavam na luz fraca do seu apartamento, e os seus olhos vermelhos se distorceram e desviaram do seu rosto monstruoso preso em mim. A boca aterrorizante se fechou segundos depois de fazermos contato visual. O seu rosto voltou ao normal, assim como o seu corpo, que eu posso jurar que havia pelos por toda parte. Você não trabalha essa noite? O Dmitri perguntou, quebrando o silêncio. O cheiro de sangue fresco estava no ar, me deixando enjoado. O calor dos recipientes começou a doer as minhas mãos. Porém, eu não ousei me mover. Sabendo que eu não poderia responder à sua primeira pergunta, o Dmitri acenou com a cabeça em direção aos recipientes de curry e perguntou: "O que você tem aí?" "São os curry, o suficiente para 2. Eu normalmente dava a ele o suficiente para 2 refeições, porque ele era um cara maior do que eu. E eu sempre achei que ele comia mais." E mesmo enquanto eu falava, a minha mente gritava para que eu corresse. Que o meu bom vizinho acabou de matar um homem e iria matar outro. E eu temia ser o próximo. Eu tinha visto o que aconteceu e precisava ser cauteloso. Eu estava tão desesperado por um amigo que ignorei todas as bandeiras vermelhas. Eu segurei um barulho de medo quando Dmitri soltou o corpo do homem que estava sendo a sua refeição e o empurrou para o lado. Em poucos passos, ele estava na minha frente e a sua figura alta aparecendo. Eu sabia que se ele quisesse, ele poderia me matar em um piscar de olhos. "Não cicatrizou muito", ele disse sobre o meu corte na testa. Abaixando-se no meu nível, ele se inclinou para que o seu rosto ficasse perto do meu. Eu senti os meus músculos se transformarem em pedra quando olhei em seus olhos, que de azuis agora eram vermelhos. Eram os olhos de uma fera me observando, decidindo o meu destino. As minhas mãos começaram a tremer e quase deixei cair a comida. O Dmitri colocou a mão em cima para firmar os recipientes. E eu estava tão convencido de que iria morrer que quase desmaiei. "Ainda amigos?" A sua voz era baixa e tinha um toque de preocupação. O meu coração estava tão alto que quase não o ouvi. "Amigos?" Ele queria saber se eu ainda agiria amigavelmente perto dele. Eu fiz a minha escolha. Eu concordei. Se eu mantivesse a minha boca fechada, eu viveria. E depois que eu balancei a cabeça, ele pegou os curry da minha mão e se levantou. "Ricardo, é melhor você voltar para casa." Bem, ele não precisou me dizer 2 vezes. Sem olhar para trás, eu me virei e saí. Eu me certifiquei de que a porta estava totalmente fechada atrás de mim e mantive os meus olhos retos, sem olhar para o sangue ainda no corredor. Tirei minhas meias, agora manchadas, e as joguei no lixo sem qualquer hesitação. O meu celular estava no balcão. Eu olhei para ele debatendo sobre o que eu queria fazer. Eu deveria chamar a polícia? Eu testemunhei um crime. O meu vizinho do lado matar alguém. Sem dúvidas, ele já tinha feito isso antes. Com certeza, continuaria fazendo isso. A menos que fosse preso e detido. Não pude acreditar no aspecto sobrenatural do que vi. Eu poderia acreditar em loucos psicóticos, mas não em skinwalkers. A minha mão pairou sobre o meu telefone
enquanto eu repetia os fatos dentro da minha cabeça. Soltei um grito de frustração e me afastei do meu telefone. Eu andei pelo meu apartamento por horas e a porção de curry que guardei para mim estava esfriando no fogão. E cada vez que eu ficava perto de chamar a polícia, eu simplesmente não conseguia. E depois de um tempo, eu ouvi uma batida na minha porta e todo o meu medo voltou correndo. Só pode ser uma pessoa. Ele sabia que eu estava em casa, então não fazia sentido tentar me esconder dele. E cautelosamente eu abri a minha porta. Ainda amigos? O Dmitry me perguntou novamente. Ainda amigos? Eu confirmei com um pequeno aceno de cabeça. E isso foi o suficiente para ele. Ele deu de ombros e saiu pelo corredor. Mas para onde ele iria era um mistério. E eu nunca saberia a resposta. Nunca liguei para a polícia ou contei para alguém o que vi. Eu vi Dmitry algumas vezes no corredor ao passar, mas o rosto dele parecia tenso. Ele sabia que eu não seria o mesmo. E já era tarde demais agora. Um dia, Dmitry simplesmente sumiu, sem deixar vestígios. Eu me mudei daquele lugar e recentemente eu tenho pesquisado muito sobre os skinwalkers e percebi que o Dmitry não poderia ser outra coisa além de um. E eu creio que se não tivesse simpatizado com a minha amizade, eu com certeza seria a sua refeição. Esse caso ocorreu há mais de 10 anos, quando eu morava em Salt Lake, no estado de Utah. Atualmente, faz 7 anos que eu moro em Londrina, no Paraná. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Bianca. No ano de 1990, quando eu era bem mais nova, eu geralmente passava boa parte do verão no sítio dos meus avós, no interior de São Paulo. Um verão, quando eu tinha 12 anos, eu estava dormindo no quarto da minha tia. O quarto era na primeira porta no topo da escada, no segundo andar. E naquela noite eu fui acordada pelos cachorros. A minha avó tinha 2 cachorros que gostavam de dormir no topo da escada. Eles estavam rosnando para alguma coisa. E eu pensei que fosse para o gato da minha tia. E então eu virei para o outro lado e voltei a dormir. E depois de um tempo, os cachorros me acordaram novamente. Eu levantei e fui ver o que poderia ser. Então, os cachorros pararam de rosnar, mas agora estavam em pé, olhando para o pé da escada. Eu achei que era o gato e fui lá ver. Porém, não havia nada lá. Eu me virei e estava voltando para a cama quando eu ouvi um barulho. A sombra de alguém velho e corcunda subindo as escadas muito rápido atrás de mim. Olhei e senti um frio muito grande. E então eu me virei para ver quem era que estava subindo. E não tinha ninguém atrás de mim. Olhei para os cães e eles estavam rosnando para cima da escada. Então eu olhei para cima e vi aquela mesma sombra. Porém, aquilo estava de cabeça para baixo, com os pés no teto acima da escada e com a cabeça despencada
olhando diretamente na minha direção. Percebi que aquele velho usava uma capa preta e a sua pele era acinzentada. Bem, foi muito rápido. Instantaneamente, aquela silhueta desapareceu na sombra do vão do teto, na lateral da parede em cima da escada, o lugar mais alto da casa. Mas mesmo assim, eu sentia como se tivesse alguém ali. E eu fiquei com tanto medo que saí correndo e me escondi embaixo das cobertas. E eu podia ouvir os cães rosnando, e parecia que havia alguém subindo e descendo as escadas novamente, e aquilo também fazia barulhos de asas, como se fosse um grande pássaro. Eu fiquei embaixo das cobertas a noite toda. E na manhã seguinte, eu contei para minha tia o que havia acontecido na noite anterior. E ela me falou que aquilo era um vampiro. Mas aquela entidade não nos faria mal, pois era alguém da família que morreu há décadas atrás. E ela falou que não era a primeira vez que ele aparecia. E falou também que já fazia tempo que coisas estranhas acontecem lá. Pratos voavam pela casa e objetos mudavam de lugar sem que ninguém mexesse neles. A minha tia falou que uma vez a minha avó estava lavando a louça e empilhou os pratos do lado, para depois secá-los e guardá-los. Então, ela virou para fazer alguma outra coisa, e quando virou novamente para secar os pratos, estavam todos enfileirados na pia. E ela falou que em uma noite, ela acordou com a sombra deste vampiro no chão do quarto, e quando olhou para cima, lá estava a criatura, pendurada no telhado, com seus olhos vermelhos e imóvel, somente observando a minha avó. Ela falou que ele ficou lá quase a noite inteira, sem se mexer. E ela sentiu como se o ser estivesse observando ela. E ela tinha certeza que era o meu trisavô, pois em sua época ele havia se transformado em vampiro e aterrorizado a todos que não fossem de sua família. E ele até dormia em um caixão. Até que as pessoas da vizinhança, cansadas, invadiram a sua casa, pegaram seu caixão, o encheu de cimento e com ele ainda dentro o enterrou. Porém, como um vampiro só morre se lhe retirar a cabeça ou lhe tacar fogo, aquele espectro do mundo astral ainda continua na casa. A minha mãe nunca falou muito sobre o meu trisavô. Ela falou que o meu trisavô veio para o Brasil porque ele havia matado um padre. Ele invadiu a igreja depois da missa e sugou todo o sangue do padre pela jugular. Bem, ele comprou a casa um pouco depois que chegou no Brasil e nunca saía de dia, somente à noite. A minha mãe falou que as poucas vezes que a minha avó esteve perto dele, quando ele olhava para ela, dava para ver a maldade nos olhos dele. Alguns membros da família acreditam que ele estava possuído pelo próprio demônio ou era de fato um vampiro. Bem, a família ficou bem aliviada depois que ele morreu. Ele deixou a casa para o meu bisavô, que passou para os meus avós. E todos acreditam que o espírito do meu trisavô assombra aquela casa na sua real forma, a de um vampiro. Bem, nada mais aconteceu comigo depois daquela noite, mas havia certas partes da casa que eram muito frias, mesmo quando o aquecedor estava ligado. Bem, em 1995,
a casa pegou fogo e queimou completamente. Os bombeiros que foram para lá falaram que ouviram muitos gritos vindo de dentro da casa, mas depois não encontraram o corpo de ninguém. E todos da família que moravam lá haviam saído da casa e estavam bem, incluindo os cachorros e os gatos. Bem, você pode acreditar no que quiser, mas eu acredito que foram os gritos do meu trisavô que os bombeiros ouviram vindo de dentro da casa. Além do mais, como todos sabem, o fogo é uma arma letal contra vampiros. E sim, eles existem. Boa noite. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe. Ela, com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois havia acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. A única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma casa velha abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Mas na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto, com a pele cadavérica e um símbolo cravado na testa. Ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. Ela falou que o rosto dele não era nítido, mas dava para ver os olhos vermelhos e o símbolo na testa e o contorno do rosto. E ele estava lá em pé, parado. E então começou a levantar o braço, apontando para ela. E daí, logo mostrou as suas presas enormes como as de um vampiro. E ele fazia um gesto de ameaça. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Ela estava paralisada e só conseguia mexer os olhos. Então a criatura começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, e assim indo na direção da porta. E o corpo dela começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada, e ela estava muito assustada. Então, ela sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de cima, ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam quase no topo da escada, ela logo pensou na sua filha. E pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e conseguiu finalmente se mexer. E então ela logo desabou no chão, se levantou e saiu correndo para o quarto da filha dela, bateu a porta e a trancou. O vampiro logo foi atrás dela e bateu a porta perguntando se podia entrar. Porém, ele imitava a voz do meu avô, pai da minha mãe, para assim ela abrir a porta e o deixá-lo entrar. Mas isso ela não o fez. Então, ela deitou-se junto da minha irmã e ficou abraçada a ela até dormir.
Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo havia sido um sonho. Mas então, ela viu que estava no quarto da filha dela. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que elas tinham e foram correndo para uma igreja que elas iam às vezes. E assim, a minha mãe pediu um padre para abençoá-la. E então, ela contou ao padre tudo o que havia acontecido naquela noite. E para sua surpresa, o padre disse que ela foi atacada por um vampiro, um ser imundo, vagante da noite. Ele disse que já combateu este vampiro algumas vezes em vários lugares diferentes, mas ele sempre volta. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa desse tipo aconteceu com ela. Boa noite. Bem, eu não sei se essa história se qualifica como um vampiro serial killer, mas posso dizer que foi algo bem assustador. E isso aconteceu com meu tio há alguns anos atrás. Ele era um alcoólatra e geralmente passava os finais de semana de ressaca. E em um certo fim de semana, ele estava de ressaca e com uma gripe forte. Ele estava dormindo no sofá da sala, quando acordou do nada, e ele sentiu que havia alguém olhando para ele. Porém, não havia mais ninguém na sala. Ele estava quase dormindo, quando olhou para a varanda da casa e notou alguém lá fora. A pessoa tinha uma forma humana, mas quando ele olhou para o rosto da pessoa, ele quase morreu de susto. Pois a coisa tinha um corpo humano, mas o rosto era pálido e totalmente sem vida. O ser usava uma roupa preta, daquelas de padre e muito antigas. E o pior de tudo foi que aquilo apontou para ele e falou: "Eu vou pegar você." E em seguida mostrou as suas longas presas que saltavam de sua boca como as de uma serpente. Ele ficou tão assustado que saiu correndo da sala e foi chamar a minha tia. Mas é claro, quando ela foi lá ver, não tinha mais nada lá fora. Ela achou que ele estivesse vendo alguma coisa sob o efeito da bebedeira da noite anterior. Porém, ela percebeu um cachorro negro dos olhos vermelhos a observando de longe. E mesmo achando aquilo muito estranho, ela resolveu não comentar nada aquele dia. Este meu tio morreu um ano depois de causas desconhecidas. O que se sabe é que ele foi achado com várias perfurações no corpo e o seu cadáver estava quase que sem sangue, pois o mesmo de alguma forma parecia que havia sido drenado. A minha tia ainda estava de luto, quando o irmão do meu tio e a mulher dele foram visitar ela. E por acaso, o irmão do meu tio também é alcoólatra. E nesta noite, ele dormiu no sofá que ficava em frente à varanda. E ele também sentiu alguém olhando para ele. E quando ele olhou para a varanda, ali fora, na escuridão do quintal, ele também viu aquela criatura horrorosa, que segundo ele, era um Nosferatu, um vampiro vagante da escuridão. E ele não estava acreditando no que estava vendo. Então se virou para acender a luz. Porém,
a criatura desapareceu logo em seguida. E quando ele se virou para a varanda, ele viu um grande morcego voando rumo à escuridão. E minutos mais tarde, ele avistou mesmo o cão negro de olhos vermelhos ao longe, o observando. No dia seguinte, ele contou para a minha tia o que havia acontecido, e ela começou a chorar. Ela falou que o meu tio havia visto a mesma coisa. E ela também havia presenciado aquele cão de olhos vermelhos. O irmão do meu tio viu isso também como um aviso para ele parar de beber. Um ano depois, e ele ainda está sóbrio. E não chegou a beber nem sequer uma gota de álcool. E até hoje, ele não sabe a ligação daquele vampiro com a bebida. Mas a minha tia fala que vampiros se alimentam de energias ruins e pessoas alcoólatras tendem a terem muita carga negativa. E além do mais, elas chegam a ser presas fáceis. Boa noite. Será que realmente sabemos o que existe ao nosso redor? Conhecemos o terreno em que pisamos ou moramos? Muitas vezes, um portal para o além pode estar aberto mais próximo de nós do que poderíamos imaginar, permitindo dessa forma a presença de criaturas fantásticas e desconhecidas em nosso mundo. Você está preparado caso encontre uma dessas misteriosas criaturas? Uma delas pode estar bem próximo de onde você mora. Então, por isso, tenha muito cuidado. Olá, Fael. Eu me chamo Andrei. Tenho 15 anos e este fato ocorreu comigo há 2 anos. Quando isso aconteceu, eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Na rua onde cresci, havia uma casa abandonada que estava sempre vazia, com uma árvore bem na frente e uma planta. Bem, eu não sei o nome, mas esta planta forma um arbusto de mais ou menos 1,50 m de altura. E ela ficava ao lado da casa dos meus pais. Durante o dia, brincávamos por toda a rua e até na frente dessa casa. Porém, nunca entrávamos no pátio dela. E apesar de não ter muros na frente, nós evitávamos. Naturalmente evitávamos. Uma noite, lá pelas 20 horas, eu decidi voltar para casa para tomar um banho, jantar e ir dormir. Até então, nunca havia acontecido nada de anormal em relação à casa abandonada. Mas ao entrar pelo portão da garagem da casa dos meus pais, eu decidi olhar para o lado. E então, eu olhei em direção ao muro baixo, de 1,40 m de altura, que dividia a casa dos meus pais dessa tal casa abandonada. Bem, atrás desse muro ficava o tal arbusto de 1,50 m. E quando eu olhei para o muro, eu percebi uma mão com dedos muito magros, negros e longos, saindo dos arbustos e se apoiando no muro. Em seguida veio outra mão, como se a coisa estivesse de cócoras sobre o arbusto e fosse me espiar sobre o muro. E em seguida veio a cabeça da coisa. A cabeça era como a de um morcego, careca, com olhos completamente vermelhos, e aquilo era horrível. Ao lado da cabeça parecia ter um pouco de cabelos, mas em cima era careca e com longas orelhas pontudas e presas afiadas. Bem, nos encaramos por um segundo,
até que a criatura deu um grito agudo e saiu voando. Aquilo parecia um morcego de mais ou menos uns 2 metros de altura. O pânico tomou conta de mim e então eu entrei gritando na garagem e enquanto ouvi o bater de asas da criatura sob o céu noturno. Eu chamei a minha mãe, que veio olhar o que aconteceu. Contei a ela detalhadamente, com muito mais detalhes que agora. O meu pai veio com uma lanterna, olhou do outro lado do muro e disse que, de fato, o capim estava amassado mesmo. E depois que ele entrou com a lanterna até o fundo do pátio dessa casa abandonada, enquanto eu e a minha mãe o esperávamos, depois de um tempo ele voltou, olhou nos meus olhos e disse firme: "Olha, Andrei, nunca mais entra nesse pátio, ouviu? Eu não quero ver você e nem os seus amigos aí dentro brincando nunca mais. Agora vai pra dentro, vai jantar e vai direto pra cama. Vão logo, vai dormir." Bem, eu não sei o que ele viu, mas naquela noite escutamos fortes bater de asa e por várias vezes aquele assobio agudo que fazem os morcegos. Alguns vizinhos também relataram ver um enorme pássaro negro voar pelo céu noturno em outras noites. Outros até disseram que a criatura era semelhante a um demônio voador, e novenas até foram rezadas na minha rua. Eu tinha a estranha sensação de que o terreno abandonado ao lado tinha alguma ligação com tudo isso. Talvez ali fosse a morada das criaturas da noite. Um ano depois, o meu pai comprou o terreno ao lado e demoliu a casa. Tirou até as fundações. Ele falou que foi para aumentar o nosso terreno, fazer piscina, garagem e uma área de churrasco, essas coisas. Bem, relembrar e escrever essas coisas me deixa um pouco inquieto e desconfortável. Mas se alguém tiver passado por uma experiência semelhante, ou saber que criatura era aquela, por favor, deixe nos comentários, pois eu preciso muito saber. Recentemente, eu li o livro Drácula de Bram Stoker e vi que um vampiro, quando marca a vítima, ele vem todas as noites tomar o seu sangue, sem a vítima perceber. Eu não sei se realmente é um vampiro, mas de fato parecia muito um morcego gigante. E por várias semanas eu experimentei dormir com alho debaixo da cama e um crucifixo desenhado numa folha de papel e colado na parede. Bem, eu não sei se isso funciona contra vampiros, ou se é apenas uma invenção de filmes hollywoodiano. Aqui onde eu moro, a minha janela dá para o quintal, então é comum às vezes dormir de janela aberta, só para provar para mim mesmo que eu não tenho mais medo daquela criatura. Bem, o que seria aquela estranha criatura? De onde ela veio e para onde ela foi? E qual seria o objetivo naquele local? E por que surgiu exatamente ali? E o que haveria dentro daquela estranha casa? Talvez mais criaturas como aquela? Essas são perguntas que jamais serão respondidas, pois as criaturas e fenômenos sobrenaturais agem de forma desconhecida e estranha. Talvez não só nesse plano em que vivemos, e muitas vezes essas criaturas podem se materializar do plano espiritual para o nosso plano físico. Bem, o que sei é que eu nunca mais na minha vida quero passar por nada semelhante. Boa noite.